Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar hoje sobre saúde dos rins. Os rins, podem correr sérios riscos e nem dar sinal de que a coisa não está bem. Saiba como evitar esses contratempos. Problemas maiores e doenças que acometem o rim. Nós vamos conversar hoje sobre esses dados, esses problemas, com o médico nefrologista, Dr. Alexandre Cabral. Doutor Alexandre, muito obrigado, primeiramente, por aceitar o nosso convite e vir ao nosso programa mais uma vez, esclarecer e tornar palatável, compreensível as questões médicas, mas principalmente em relação aos rins, no caso nefrologia. É um nome assim até meio assustador, né? As pessoas falam, o que é nefrologia? Nefrologia é exatamente a ciência médica que estuda os problemas do rim, ou seja, o rim de uma maneira geral. E é importante, né, que a gente saiba realmente como evitar esses problemas, essas doenças que acometem o rim. Seja bem-vindo. Doutor Ovando, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar do programa. Eu acredito que é muito importante realmente falarmos de doença renal e eu acredito principalmente o ponto mais importante, o senhor já citou, doenças renais são doenças silenciosas, são doenças que muitas vezes avançam, são doenças que avançam e elas chegam a um estágio muito grave sem que a pessoa perceba. E aí, infelizmente, nessa hora, nós perdemos a chance de fazer muitos tratamentos que evitariam complicações maiores. Então, entender sobre doença renal e fator de risco é muito importante. Fundamental. E nós já vamos começar com uma pergunta da Rayane Coronel, de 31 anos. Vamos ver o que ela tem de questionamento. Olá, meu nome é Rayane. Doutor Luiz, gostaria de saber qual é a quantidade ideal de água que devemos tomar. A Rayane foi direto ao problema, porque normalmente as pessoas não bebem muita água, principalmente os idosos, né? E ela já coloca aqui quanto de água nós temos que tomar, porque é a matéria-prima do rim, exatamente para produzir a urina e através da urina equilibrar o organismo. O rim é um órgão interessante, né? Se a gente for ver em termos de débito cardíaco, o cérebro, o coração e os rins respondem, ou seja, eles pegam 20 a 25% do débito cardíaco. Tem uma finalidade quando ele é o menor deles todos, né? O que o senhor responde para a Daiane? Bem, Daiane. Rayane. Rayane, essa é a pergunta de todos os dias do consultório e é uma pergunta muito importante. Aqui tem um conceito que a maior parte das pessoas não consegue entender de pronto, porque realmente é estranho. A quantidade de urina, ela não é diretamente relacionada ao funcionamento do rim, à filtração. Lembrando que o funcionamento do rim é muito mais do que a filtração, a retirada de sujeira do sangue. Só a título de curiosidade... Tem pelo menos umas 6 funções, né? Sim. Sabe uma coisa interessante? A nefrologia, antes de existir como especialidade isolada, era um ramo da endocrinologia. Porque o rim tem um funcionamento de glândula, ele produz uma série de hormônios que servem para regular a pressão, que servem para regular a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Mas voltando, tirando essa curiosidade e voltando à questão da quantidade de água, é o seguinte, existe uma quantidade muito diferente que cada pessoa precisa e que uma mesma pessoa precisa em diferentes momentos de vida. Então, falar aquela quantidade, aquela receita de bolo, 1 litro, 2 litros, 200 litros, exagerando, é claro, não acredito que seja adequado. Por exemplo, uma pessoa que está em casa, tranquila, num dia mais fresquinho, não tão quente, que não perde tanto água pelo suor, por exemplo, que não está fazendo atividade física, ela precisa de uma determinada quantidade de água. Essa mesma pessoa, num dia quente, fazendo atividade física, indo para o sol, vai perder muito mais água pelo suor. No dia fresco vai urinar bastante, no dia quente vai urinar pouco. Exato. E por que isso acontece? Porque a pessoa perdeu muita água pelo suor no dia quente e entra em, digamos assim, falta de água. E os rins vão ter que economizar água para não faltar água no organismo. E aí vem uma questão importante. Mais do que uma quantidade exata de água, é interessante que a pessoa olhe para a própria urina. É isso mesmo, olhar o xixi. Xixi. Né? A cor do xixi, ela faz toda a diferença. Então, uma urina que é mais amarela, mais concentrada, significa está faltando um pouquinho de água. Uma urina mais clarinha significa está ok. Por que isso é importante? Tudo na vida, inclusive coisa boa, pode se tornar um problema em excesso.
Aquela história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dose. É claro que isso felizmente não é comum, mas existem algumas situações, alguns medicamentos para outros problemas de saúde que podem facilitar isso. Existe uma situação chamada intoxicação por água. Então, beber água em excesso pode causar problemas de saúde, pode causar intoxicação por água. É claro que se a pessoa não tiver doença renal, não estiver tomando alguns desses remédios, aí a lista realmente é longa, fica difícil falar isso, mas que facilitem essa situação, para uma pessoa ter intoxicação por água, ela teria que beber dezenas e dezenas de litros, então isso na prática não vai acontecer. Mas uma pessoa com doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, uma pessoa já com doença renal, isso pode se tornar problemático. Então, digamos, a melhor medida da quantidade de água que a pessoa precisa beber é a cor do xixi. A cor do urina. Você colocou aí, Alexandre, uma coisa importante. Eu participei de muitas maratonas, né? São corridas de 42 quilômetros, 195 metros. E existia, na época, uma orientação até tanto, eu dizia, irracional. Que o pessoal dizia assim, tem que tomar água antes de começar a correr. Era uma coisa estranha. E aí, pesquisando a literatura médica, a gente percebia que havia descrições de eventos pós-corrida de hiponatremia, porque o indivíduo bebia água exageradamente, sem estar com sede, fazendo uma diluição e fazendo edema cerebral, às vezes desmaiando, convulsão, na pós-corrida, que havia um desequilíbrio total, né, porque realmente é importante você estar... E bebendo muita água, isso pode acontecer. A questão do tereré também. Esse é outro negócio, que o pessoal toma tereré, e aí você tem, inclusive tem uma enzimazinha lá na erva mate que altera, inclusive, a função renal. Isso foi muito importante, e aí a Rayane fica sabendo que tem que olhar para o xixi para você beber mais água ou menos água. Uma coisa importante só para acrescentar aqui, em relação à cor do xixi, é que em doenças cardíacas, com o uso de alguns medicamentos, em algumas doenças renais, o xixi pode ficar clarinho sem que isso signifique excesso de água ou falta de água. Mas é aquela questão, se a pessoa tem problemas de saúde, ela tem que discutir isso com o médico dela, essas situações. O senhor falou da hiponatremia, que é a queda do sódio no sangue. Isso é uma coisa interessante, é contraintuitivo, a queda do sódio, do sal no sangue, ela não é por uma alteração do metabolismo do sal, do sódio, é do metabolismo de água. E é justamente o que o senhor falou. A manifestação da intoxicação por água é a hiponatremia aguda, é a diluição do sódio do sangue, com consequente inchaço do cérebro, edema cerebral, que pode até mesmo matar. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta por WhatsApp, dúvida do Sebastião. Ele coloca assim, sobre a cor da urina, quando está laranja ou marrom, pode ser um problema? Ou só falta de água? O xixi, ele é amarelinho, não é? Agora, o laranja ou o marrom, ele pode ter vários significados diferentes. E é importante, nesse caso, que se discuta com o médico. Eu vou dar um exemplo. Falando de problemas de saúde, a urina mais marrom, ela pode ser, por exemplo, a presença do pigmento vermelho do nosso músculo, a mioglobina, na urina. Isso acontece em situações chamadas rabdomiólise, que é lesão muscular, que pode acontecer, por exemplo, por esmagamento, em caso de acidentes, mas no dia a dia, na prática clínica, nós vemos como ou medicamentos que podem provocar essa lesão muscular, o mais comum de todos são os medicamentos para colesterol, chamadas estatinas. É claro que isso é um caso extremo, né? Ou atividade física exagerada, levando a lesão muscular. Eu já vi na vivência clínica situações, por exemplo, de pessoas jovens, adolescente, por exemplo, está empolgado, começa a fazer academia, vai lá, não quer ficar feio perante os outros, fortão, e quer ficar fortão em 2 semanas. Faz lesão muscular. Já vi paciente parar na UTI por causa disso, fazer lesão renal e parar na diálise, mesmo que temporariamente. Né? Pessoas adultas, isso é uma coisa que nós, infelizmente, vemos na prática clínica. Existem alguns medicamentos que alteram a cor da urina. Uma coisa muito comum é o Pyridium, que é um medicamento que é o analgésico para quem está tratando infecção de urina, para aliviar a dor. Ele deixa a urina um verde, né? É uma cor um pouquinho diferente. Existem algumas doenças menos comuns, como as chamadas porfirias, algumas infecções podem causar isso, e às vezes isso confunde um pouquinho com a presença de sangue na urina. Alguns remédios para Parkinson podem causar isso. O fato é que esse tipo de cor não é comum, e nesse caso, tem que procurar saber o que está por trás, né? O acompanhamento médico é fundamental. Sem dúvida. Nós temos uma pergunta da Maria de Fátima, 69 anos do lar. Vamos ver o que a Maria tem de questionamento. Doutor Luiz, eu gostaria de saber se realmente o chá de quebra-pedra é bom para os rins.
A pergunta é muito boa, Maria. Chá de quebra-pedra. Funciona, doutor? Essa é a pergunta também de todos os dias do consultório. É um pouco difícil dar essa resposta. Porque minha avó, com certeza, jurava de pé junto, minha avó é falecida, que funcionava. Funciona. E na minha família todo mundo tem pedra no rim, a avó jurava de pé junto que funcionava. O grande problema é que o que nós chamamos de chá de quebra-pedra aqui não é necessariamente o que se chama de chá de quebra-pedra no norte, no nordeste, no sul, porque existem muitas plantas diferentes que popularmente são conhecidas como chá de quebra-pedra. E o mais interessante é que, infelizmente, existem poucos estudos que falam se isso de fato funciona ou não, e mais do que funcionar ou não, se é seguro ou não. Então, a minha avó falava que funciona, mas eu como médico é difícil recomendar uma situação que não tem estudos falando não só da efetividade, ou seja, se funciona, mas também da segurança. Porque muitos desses remédios naturais, eles têm interações medicamentosas, interações com outros remédios que a pessoa possa tomar, e isso pode trazer problemas. Então, infelizmente, dona Maria de Fátima, essa resposta eu vou ficar devendo para a senhora. O que acontece, Maria de Fátima, e aí o doutor Alexandre pode confirmar, é que o pessoal, quando toma esses chás, eles tomam muito líquido, né? E a pedra que fica lá encravada, às vezes, naquela situação, acaba se deslocando, fala, quebrou a pedra. Na verdade, não quebrou a pedra, ela foi só empurrada pelo fluxo urinário, a enxurrada de urina que se forma, porque você bebe bastante líquido e acaba resolvendo o problema, né? E um fato é que realmente a maior parte das pedras vai descer sozinha. Vai. Leva às vezes um tempo, às vezes leva algumas semanas até, isso não é exatamente algo confortável, mas isso pode acontecer. Agora, mais importante do que fazer aquela pedra que está incomodando descer logo, é evitar a formação de novas pedras. Quem teve pedra mais do que uma vez na vida, ou teve na primeira vez na vida e tem histórico familiar, deve procurar um nefrologista para fazer a investigação das causas de formação de pedra. Um adendo interessante disso é que existem algumas doenças que levam à formação de pedra, existem alguns medicamentos que podem facilitar a formação de pedra, e voltando à pergunta anterior, a nossa pergunta da água, uma urina mais concentrada facilita a formação de pedra. Então, quem tem tendência é o xixi clarinho fundamental. E aí o chá de quebra-pedra ajuda a urinar bastante. É o xixi clarinho, exatamente. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí, fique para o próximo bloco, que nós temos mais esclarecimentos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio hoje comigo, o médico nefrologista Dr. Alexandre Cabral, esclarecendo e nos orientando sobre os cuidados com os rins. Dando continuidade à nossa entrevista, nós vamos para a pergunta da Amanda de Castro. Vamos ver qual a dúvida. Dr. Luiz, meu nome é Amanda e eu gostaria de saber se a alteração na cor da urina pode indicar algum problema nos rins? Amanda, o doutor Alexandre já respondeu alguma coisa em relação a isso, mas eu vi que tinha mais coisas a serem esclarecidas. Eu vou passar a sua pergunta para o doutor Alexandre, que é o nosso convidado hoje. Doutor Alexandre, pode alterar? Pode significar algum problema? Pode significar algum problema, como nós já tínhamos dito anteriormente. Algumas infecções, algumas doenças, medicamentos, tudo isso pode alterar a cor da urina. Então é importante que seja avaliado. A cor da urina, ou ela é como a água, quando a urina está bem diluída, a pessoa está bem abastecida de água, vamos dizer assim, até um amarelo mais escuro quando ela entra em modo de economia de água. Está faltando água, o ideal é se beber um pouco mais de água. Agora, outras alterações de cor, como eu disse, podem significar pigmentos, como o do músculo, a mioglobina, pode significar sangue na urina, pode significar medicamentos ou infecções. Então, nesse caso, é importante que o acompanhamento médico seja buscado. Em termos estatísticos, a causa mais frequente de mudança de cor de urina é sangue? Sangue, quando é a urina mais vermelha ou mais tendendo para o marrom. Aí é sangue, na grande maioria das vezes. Beterraba pode mudar a cor da urina ou não? Dificilmente. Das fezes muda. Nas fezes muda, né? Tanto é que quando vai fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, não pode comer beterraba e uma série de outras coisas. Exatamente. Muito bom. Nós vamos para a próxima pergunta da Neide Herrero, de 63 anos. Vamos ver
o questionamento da Neide. Doutor Luiz, eu gostaria de saber se a pressão alta, diabetes, pode causar problema nos rins. Meu nome é Neide. Neide, você tocou num assunto fantástico e primordial na questão da preservação dos rins. Doutor Alexandre. Eu só posso dizer para a Neide que essa é a pergunta de ouro, né? 70%, ou seja, 7 a cada 10 pacientes com doença renal e que chegam, por exemplo, à doença renal terminal, que é aquela doença grave, a forma mais grave, quando o rim já não dá conta do mínimo do funcionamento do organismo e a pessoa precisa ou de diálise ou de transplante, são causadas ou por pressão alta, ou por diabetes, ou pela combinação de pressão alta juntas, e diabetes, né? Infelizmente, assim como a doença renal, pressão alta e diabetes estão entre doenças crônicas comuns na nossa população e que também são silenciosas. Aquela história, todo mundo fala, doutor Ovando, cardiologista, quer dizer, viu a vida inteira isso no consultório. Não, minha cabeça dói quando minha pressão sobe. Não, a tua pressão está alta, a dor faz, que é por outro motivo, faz até subir um pouco mais a pressão, mas a pressão alta está lá. E isso leva, são as principais causas de doença renal. O controle adequado da pressão e do diabetes são a principal coisa, a principal medida que alguém pode fazer para evitar doença renal ou, uma vez instalada a doença renal, a progressão, a piora da doença renal. Isso o doutor Alexandre está colocando, né, é fundamental, né? Nós vivemos uma sociedade onde a tendência ao excesso de peso, ao sedentarismo, ao excesso de sal, à confraternização e à comida, naturalmente, em excesso, esse conjunto acaba levando a pressão alta e diabetes. Nós temos um trabalho publicado dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em que nós verificamos a prevalência, né? A prevalência é você medir numa determinada fase da população um evento, um acontecimento. E nós medimos a pressão alta na época e nós detectamos 41,4% da população acima de 18 anos eram portadores de hipertensão arterial. E muitos, é aquela história que se conhece, né? 50% não sabe, dos que sabem 50% trata e assim sucessivamente. Então é importante, Neide, você, se tem influência e você mesmo cuidando de você, que atente e desafie as pessoas a verificarem a sua pressão pelo menos a cada 6 meses, se for normal, e se não for, procurar o médico e tratar, porque a pressão alta acaba comprometendo os rins, porque é um órgão muito vascularizado. E onde tem muito sangue, onde tem muita artéria, naturalmente, veias, vênulas, capilares, eles acabam degenerando e o rim não pode ser estragado. Como disse o doutor Alexandre, é o órgão mais importante no equilíbrio, né? É a sentinela do organismo nesses aspectos. Doutor Alexandre, eu gostaria de comentar com o senhor uma questão que nós estávamos falando antes do programa, que é sobre a questão da diálise de pacientes que vão viajar, né? Eu estava colocando aqui, foi aprovado inclusive na Câmara, mas ainda no Senado não foi, porque está esperando o relator do projeto. É um projeto do Coronel Tadeu, de São Paulo, e também teve como relator na Câmara Osmar Terra, que é médico do Rio Grande do Sul, do MDB. E ali foi aprovado dizendo o seguinte: aquele que vai viajar vai entrar em contato com o serviço de diálise em outro local, porque hoje isso já não existe, e existem algumas coisas que precisam ser ainda aplainadas. O senhor tem visto isso? Vamos lá. Quando a gente fala de diálise, a forma mais comum no Brasil, então mais de 90%, fazem a hemodiálise, que é aquele tratamento onde o paciente vai na clínica, normalmente 3 vezes por semana, ter o seu sangue tratado, filtrado, vamos dizer assim, para substituir o funcionamento do rim. Realmente, uma pessoa que faz hemodiálise, ela fica presa, vinculada à clínica e à agenda da clínica. Não pode viajar praticamente. É muito difícil, porque se ela vai viajar, ela precisa, primeiro, saber se para onde ela vai tem uma clínica ou no local, um local relativamente próximo. O que é difícil, por exemplo, no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos clínicas só nas maiores cidades. E boa parte da população tem que fazer viagens longas. Agora, o senhor imagina, por exemplo, em outras regiões do Brasil, vou dar o exemplo, essa informação pode estar desatualizada, mas, por exemplo, no Acre,
onde só existia diálise em Rio Branco. Ou, por exemplo, no Amazonas, onde existe em Manaus e poucas outras cidades. Então, é difícil, a pessoa ela tem a sua locomoção bastante limitada. Então, primeiro tem que saber se tem clínica ou tem próximo. Segundo lugar, se tem vaga. Porque em muitos locais do Brasil, você não tem vaga disponível, física, na clínica. Uhum. Se tem vaga, se tem, digamos assim, se a clínica atende o seu convênio, assumindo que o SUS é um convênio, vamos dizer assim, também, porque a clínica, ela sofre uma contratualização. Então, por exemplo, uma clínica que atende o SUS, ela tem o gestor, um contrato com a Secretaria de Saúde, com o gestor do estado, do município, e fala assim, você tem 100 vagas para pacientes do SUS. Então, se essas 100 vagas estão ocupadas, mesmo que a clínica tenha vagas físicas, ela não vai admitir um paciente a mais. Então, às vezes, o que acontece, por exemplo, tem vaga física, mas não tem a vaga contratualizada. Eu entendo que esse projeto de lei, como nós discutimos no começo do programa, eu não vou entrar nessas tecnicalidades, ele precisa de alguns ajustezinhos ainda, em relação às questões administrativas do SUS, mas ele chama a atenção, e eu acho que nesse ponto principalmente é muito válido, para essa perda da liberdade que as pessoas que entram em diálise, elas têm, em hemodiálise, porque realmente elas ficam presas. Esse projeto de lei, ele tem o mérito, eu acredito, de chamar a atenção para essa situação, que a pessoa realmente fica muito restrita. Se o senhor me permite, não tem relação direta com essa questão, mas também tem a ver com essa limitação dos pacientes ou liberdade, existe uma modalidade de tratamento no Brasil que é muito subutilizada, que é a diálise peritoneal, que é uma forma de tratamento que o paciente faz em casa e ele não precisa se deslocar à clínica, por exemplo, 3 vezes por semana. Existem alguns centros no Brasil que insistem nessa terapia, que tem o pioneirismo. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos, por exemplo, pelo SUS no Hospital Regional, nós temos em Brasília, um dos maiores centros do Brasil, existem alguns centros em outros locais do Brasil, e que traz para o paciente essa liberdade, porque o paciente, ele aprende a fazer a sua diálise em casa, ele faz a sua diálise em casa, e ele vai na clínica uma vez por mês. Isso permite a viagem, por exemplo, uma maior liberdade e autonomia. Sem dúvida. Dona Alexandre, antes de nós terminarmos, nós temos ainda 3 minutos, eu tenho aqui uma pergunta interessante. Foi mandada por WhatsApp, né? A Sônia que pergunta, diz assim, por que o rim para de funcionar quando se tem alguma doença ou problema de saúde? Ou seja, aquelas situações de tensão, estresse, pneumonia séria, trauma, cirurgia às vezes. O que acontece? Ela quer saber. Essa é uma pergunta tecnicamente muito difícil. Nós temos 2 minutos. Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu brinco com os pacientes para explicar que os rins eles são solidários. E o nosso corpo é uma máquina que funciona integrada, não é um par de rim, um coração isolado. Entendi. Então, em casos de doenças graves, o que acontece é que o rim realmente piora o seu funcionamento como sinal de piora da condição de saúde. E, às vezes, alguns medicamentos necessários, por exemplo, em infecções graves, existem alguns medicamentos que podem ser tóxicos para o rim, mas que são necessários, infelizmente. Então, eu digo assim, se o rim está indo bem, o paciente está melhorando. Então, chega aquele paciente grave, vai parar na UTI, o rim começou a piorar o funcionamento. Sinal de gravidade. De gravidade. O rim começou a melhorar, olha, está indo bem, o paciente tem uma expectativa boa, realmente, porque, vou dizer assim, são solidários com o funcionamento do organismo. E como vou me apropriar do termo do senhor, os rins, eles são sentinela. Sentinela do corpo. E muitas vezes essa questão aqui que a senhora coloca é exatamente isso, né? Ele prima pela preservação daquilo que é mais importante. Ele faz a vasoconstrição para segurar líquido, porque o organismo está sendo ameaçado da sua economia. E aí, quando ele segura, ele causa um processo isquêmico, inclusive dele mesmo. Sim. Né? E se chegou nele é porque a situação está grave. Está grave. Porque quando começa uma situação, por exemplo, de infecção generalizada, ele começa a roubar fluxo de sangue, tudo, da periferia menos importante, e vai concentrando o quê? Cérebro, coração, pulmões, órgãos do abdômen. E isso vai se estreitando. Se chegou no rim, é porque a situação realmente está muito grave. Está séria. Mas muito bom. O que é bom dura pouco, né, doutor Alexandre? Eu agradeço muito as suas considerações, os seus esclarecimentos muito pertinentes e, vamos dizer assim, joga luz, né, naquilo que verdadeiramente a população tem de dúvida. Eu aproveito aqui para agradecer a sua disposição em vir até nós e quero dizer para você seguir as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando,
e vejo você no nosso próximo programa. Mas antes de terminar, as considerações finais do Dr. Alexandre. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, é um prazer enorme conversar com o senhor, Dr. Vando. E agradecer essa oportunidade de poder ajudar a nossa população a conhecer um pouquinho mais das doenças renais, que afinal de contas, como nós já falamos várias vezes, mas não me canso de dizer, são doenças silenciosas e por esse motivo precisamos prestar muita atenção. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Até lá.